Seja muito bem-vindo ao Teologia. Esse é mais um episódio do podcast do Tchê. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que para alguns é chato, mas que é de extrema importância. Nós vamos falar sobre finanças, sobre dinheiro. Claro que numa perspectiva bíblica. Nós vamos falar sobre finanças teologicamente falando, tá certo? Para esse assunto eu convidei o pastor Bruno. Ele é pastor da Igreja do Cordeiro, é um amigo meu, estudou comigo no seminário, e ele entende muito bem do assunto, ok? Ele é até consultor de finanças. Então, fique aí, aguarde o nosso tempo aqui de conversa, mas antes, deixa o seu joinha, isso fortalece o nosso trabalho, compartilha com seus amigos se achar o assunto relevante, se inscreva no nosso canal, nos ajude a crescer, nos ajude a ir para outros lugares, tá bom? Então, após a vinheta, eu e o pastor Bruno vamos falar sobre finanças em uma perspectiva bíblica. Pastor Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso podcast do Tchê. Obrigado por disponibilizar o seu tempo para nos abençoar com esse assunto. E o meu desejo é que as pessoas possam assistir a gente conversando e possam abrir a sua mente quanto a esse assunto, que, como nós estávamos falando em off, é um assunto que, às vezes, as pessoas têm um pouco de dificuldade em ouvir, em buscar saber um pouco mais, mas eu acredito que, se nós falarmos biblicamente de finanças, trazendo uma perspectiva bíblica sobre elas, eu acho que a maioria dos problemas que se encontram hoje nas famílias pode diminuir. Então, eu quero lhe dar as boas-vindas e agradecer o seu tempo, agradecer o Senhor nos abençoar, conversando comigo sobre esse assunto. Amém, pastor. Eu quero realmente agradecer pela oportunidade, pelo esse convite, falar de um tema que a gente não vê tanto, principalmente no nosso ambiente, no nosso contexto, mas que eu creio que é um assunto que tem muito a nos abençoar, tem muito a enriquecer as nossas vidas, não apenas de maneira literal, mas de todas as formas. Eu creio que o universo, né, do bíblico cristão, ele tem que entender a lógica sobre finanças, sobre mordomia cristã através do dinheiro, e essa é a nossa perspectiva aqui. Então é um privilégio maravilhoso estar aqui com vocês, estar aqui realmente podendo apoiar, fazer parte, né, deste tema. Mas vamos lá para a primeira pergunta, pastor. Vamos lá, vamos desenrolar esse tema, desenrolar esse carretel aí para as pessoas entenderem um pouco melhor sobre dinheiro e de como eles devem usar o dinheiro para a glória de Deus. Vamos lá. A gente sabe que temos vivido tempos difíceis economicamente falando, né? Trazendo para 2 anos atrás por causa da pandemia, e antes da pandemia as coisas indo assim ruins financeiramente e economicamente falando. E olhando para a nossa atual conjuntura econômica, tá? E do nosso país, né? Vamos ficar no nosso país, depois a gente pode ir para outros, mas olhando para a conjuntura econômica do nosso país hoje, como é que o senhor avalia a situação financeira das famílias brasileiras hoje, pegando os cristãos e os não cristãos? Será que os cristãos, por terem a Bíblia, por saberem as Escrituras, estão vivendo de maneira que agrade a Deus, tratando as suas finanças de maneira correta, biblicamente? Ou os descrentes estão melhores que os cristãos? Ou está todo mundo no mesmo barco, todo mundo passando pelos mesmos problemas, todo mundo passando pelas mesmas questões de finanças ruins? Como é que o senhor avalia a situação financeira das famílias brasileiras na atual conjuntura econômica do nosso país? Pastor, uma pergunta interessante, até porque eu creio que todo mundo está percebendo as dificuldades que nós temos vivido, e principalmente o nosso país, ele tem passado por uma série de crises. Então, pensar aí desde 2014 para cá tem sido difícil. Nós temos muitas esperanças de mudança, de ventos políticos, mas, independente, a gente está sempre patinando por causa dessas crises. E, para piorar, tivemos aí a pandemia, né? Então, a pandemia tornou a situação ainda mais complicada. Tem alguns dados
que pesquisei antes de vir para cá, mostra aí que mais de 50 milhões de brasileiros estão endividados. Isso é um dado estarrecedor, né? Um negócio assim complicadíssimo. Pessoas que não têm condição de pagar as suas dívidas nos próximos meses, talvez próximo mês não tem como honrar a sua folha de pagamento, né? Honrar ali os seus custos. Então, todo mundo, né, está sofrendo com isso. E isso aí é um negócio que afeta todo o país. Agora, dentro de uma perspectiva cristã, nós entendemos que a Bíblia traz elementos, ela traz uma filosofia de uso do dinheiro que ela faz com que você tenha mais resiliência para passar por estas crises. O problema é, muitas vezes, nós negligenciamos essas dicas bíblicas, essa direção bíblica, e acabamos sofrendo como o descrente sofre. Então, acabamos entrando em ansiedades, acabamos comprando de maneira errada, acabamos sendo consumistas, mesmo sem termos um dinheiro sobrando. Então, é comum, até mesmo entre cristãos, pessoas que estão aqui e não se planejam, não fazem uma reserva de emergência, não fazem o que a gente chama de um colchão financeiro, né? Não fazem essa reserva financeira. A Bíblia traz essa ideia de que o acaso ele afeta todos. Então, essa é uma realidade. Certamente, o crente, ele por ter um estilo de vida diferente, ele será menos afetado, né, por as questões financeiras. Mas o que nós temos percebido é que isso deveria ser maior, porque nós temos um público evangélico no Brasil que em crescimento, onde já ganhou muito destaque no Brasil, mas isso não tem se refletido, creio que da forma como deveria, né? No restante da sociedade, a gente não tem visto os evangélicos lidando de maneira interessante com o dinheiro. Ao contrário, infelizmente, a gente encontra aí pastores que dão calote no mercado, pastores que estão com o nome sujo, né? Infelizmente, eu já conheci pessoas assim, já conheci situações onde, principalmente em cidades pequenas, que pastores das diversas linhas evangélicas, né? Então, alguns desses pastores, eles deram calote numa cidade pequena, e acaba que a fama do pastor se espalha para a cidade. O pastor tem que sair da cidade porque ele não consegue fazer mais nada, porque ele ficou com a fama de caloteiro. Isso é uma coisa inconcebível, olhando biblicamente, mas infelizmente tem acontecido. Às vezes a gente desconecta a parte financeira da vida espiritual, e que é um grande problema. Agora, eu creio que se você entende o que Deus tem falado sobre dinheiro, entende que, inclusive, que Deus falou mais de dinheiro do que outros assuntos espirituais, do que oração e outras tantas questões. Por que ele fala tanto de dinheiro? Isso deve nos fazer acender uma, exatamente, deve fazer que acender uma luz aqui. Por que ele falou tanto disso? Então, a gente tem que ter cuidado, principalmente para não ser dominado pelo dinheiro, mas principalmente para que a gente não seja tão afetado pelas crises e nós possamos ser abençoadores, ao invés de sermos pessoas que, infelizmente, entram num ciclo de pobreza, um ciclo de consumismo, e vai chegar uma situação que você vai entrar numa crise, eu chamo de uma roda de ratos. Você não consegue mais sair dali. Não sei se você lembra, né? Aquela roda dos hamsters, né? O hamsterzinho vai correndo, correndo, correndo e não sai do canto. E às vezes, quando você entra nesse ciclo de endividamento, é assim pro resto da vida. Conheço pessoas assim, infelizmente, pessoas da minha família, que a vida toda, meus mais de 30 anos aí, né, de entendimento de vida, a gente vê cada absurdo, né, de pessoas que não saem do canto porque não sabem lidar com dinheiro, né? Então, eu creio que, então, resumindo a pergunta, né, falei, o crente, ele tem mais elementos para não ser tão afetado pela crise, porém, eu creio que a igreja evangélica brasileira, ela precisa crescer muito mais nisso. E aqueles que têm despertado para isso são muito menos afetados e, na verdade, até no momento da crise, conseguem
por ter uma inteligência financeira, acabam até se saindo melhor, conseguem fazer com que seus investimentos até cresçam no momento de crise. Então, isso depende, claro, de estudo, depende de uma vida regrada, de uma vida consciente quanto ao dinheiro. E como a gente zela muito pelo nosso testemunho, tu deu vários exemplos aí que afetam o testemunho não só da pessoa, mas do evangelho, e acaba que as pessoas generalizam essa situação e taxa o cristão como alguém que não vai pagar suas contas, alguém que quer ser ajudado por outras pessoas sem trabalhar, e isso vai gerando cada vez mais nos descrentes uma percepção errada de quem nós somos, né? Exatamente. Mas, e às vezes não é a culpa deles, às vezes é culpa nossa mesmo por não usar o nosso dinheiro diligentemente, por fazer essas coisas e dar a eles motivo para eles falarem desse jeito dos cristãos. E, infelizmente, o que tu falaste aí de pastores tendo que sair da cidade por causa de endividamento, porque não pagou e sendo taxado como caloteiro, é triste de se ouvir, é triste de a gente pensar nisso. Rapaz, um cristão, o pastor teve que sair fora da igreja por causa disso. Infelizmente, e não é só com pastores que isso acontece, né? Não deveria acontecer, mas acontece com vários outros tipos de pessoas. Verdade. Agora vamos... o senhor diria os motivos? Quais os motivos para isso acontecer? Quais os motivos de todo esse problema de endividamento? Quais os problemas das pessoas não se controlarem com seu dinheiro? Qual é o real problema delas se colocarem nessa roda de hamster e não conseguir sair? Olha, eu costumo dizer que existem raízes espirituais em relação a isso. Quando eu falo, não estou defendendo aqui a ideia que tem um demônio aqui oprimindo, né? Não é essa a ideia. É a ideia de que a raiz espiritual disso é justamente a maneira como você enxerga a vida, enxerga o dinheiro. Muitas pessoas acabam enxergando no dinheiro uma fonte de felicidade. E esse é o maior de todos os problemas. Se você enxerga o dinheiro como fonte de felicidade, então você só vai ser feliz porque você compra coisas que o dinheiro te dá. E aí é o grande problema. Eu percebo, e principalmente muitas pessoas que vão para igrejas que vendem a ideia da prosperidade, essa prosperidade errada, não a prosperidade bíblica, essa prosperidade, olha, venha para cá, você está com problemas financeiros, sua empresa está para falir, venha para cá, você dá tanto na nossa igreja e aí o seu negócio vai deslanchar. Então a gente vê isso na televisão, né? Uns canais aí, não precisa citar o nome, que sendo vendido isso, não é vendido Jesus, não é falado de Jesus, é falado justamente dessas promessas financeiras do dia para a noite que Deus vai fazer. E não é isso, né? A Bíblia, ela nunca deu um peso ao dinheiro desta forma. Ao contrário, a Bíblia, ela traz justamente a perspectiva que se você não dominar o dinheiro vai dominar você. Então, quando eu falo de raízes espirituais, eu penso nisso. Eu penso que, às vezes, a gente não é feliz da maneira como a Bíblia fala. Então, a Bíblia diz que você tem que ser feliz no Senhor. Então, se você é feliz no Senhor, você não vai ser feliz por causa do relacionamento, por causa do trabalho que você tem, por causa da situação, né? Você é feliz por causa do Deus que você tem, e que é um Deus perene, que é um Deus justo, que é um Deus que está com você em toda a situação. E por conta disso, quando você entende essa lógica, você começa a ter uma vida emocional muito mais estabilizada. As pessoas que entram nessa roda dos ratos é exatamente porque elas precisam, para se sentirem bem emocionalmente, elas compram. Existe um filme desses, comédia romântica, que eu gosto de indicar, não é um filme bíblico, não tem nada a ver com isso, mas é Os Delírios de Consumo da Beck Boom, né? Então, esse filme Delírios de Consumo da Beck Boom
fala exatamente essa ideia, né? A ideia de que alguém que tem uma vida totalmente desastrada financeiramente, ela vai acabar com a vida dela, né? Dando um pouquinho do spoiler, mas a partir disso ela vai aprender a lidar com as emoções, lidar com uma série de questões e que aprender que não precisa lidar, digamos assim, entregar a vida dela ao consumo, tá? E é o que a gente precisa aprender a fazer. Muitas vezes nós caímos em armadilhas financeiras porque nós achamos, eu mereço, eu trabalhei, não sei o quê, e você faz loucuras. Eu lembro de uma situação que eu vivi há alguns anos, assim, escutei, né, de uma amiga minha, ela é casada com uma filhinha bebê, né, como você, né, filha bebezinha, e o que acontece? O pai, né, ele simplesmente fez um acordo lá na empresa, saiu da empresa, né? Saiu da empresa, pegou lá o FGTS, pegou as contas, né, dele. Mas sabe o que ele fez quando ele saiu? Um filhinho pequenininho, com uma esposa. Simplesmente ele foi lá e comprou uma televisão de 75 polegadas. Por quê? Era o meu sonho. Aí você fica pensando, que louco! Se ele tivesse realmente nadando em dinheiro, não, agora ele era um desempregado que tinha recebido um dinheiro que não era um dinheiro, uma grandiosidade, era um dinheiro bom, mas é um dinheiro que era para sustentar a casa no tempo da dificuldade, né? O que a pessoa fez? Ver aquele dinheiro todo ali, comprar uma televisão para assistir o meu futebol, assistir meu videogame, sei lá, e pensou só em si, né? O egoísmo e tal. Então, eu penso que a parte emocional, ela é a principal. Então, se você não sabe lidar com suas emoções, não adianta você fazer os melhores cursos financeiros do mundo, não adianta você fazer uma série de palestras motivacionais, ou palestras sobre organização de finanças, que não vai dar certo. Eu acredito que o primeiro passo é você saber lidar com suas emoções e entender que o dinheiro, ele na verdade tem que ser um instrumento para abençoar as pessoas, tem que ser um instrumento para criar um ambiente de prosperidade. Lembrando que essa prosperidade, ela não é somente financeira, ela envolve finanças, mas ela é muito maior. É de você trazer uma certa estabilidade em meio às crises, é você conseguir planejar as coisas, você ter uma certa previsibilidade. Claro que estabilidade não existe, estabilidade plena não existe, mas quando você cria um ambiente de prosperidade, você vai ser muito mais forte, mais resiliente, né? Alguns usam um termo aí que é bem conhecido nesse mundo de finanças, mundo de investimentos, na Cintaleb, você vai ser uma pessoa antifrágil, ou seja, no meio da crise você consegue, né, se sair bem. Então, eu creio que as raízes espirituais, elas são muito fortes, e isso vai afetar as emoções, isso vai afetar, né, a vida de diversas maneiras. E o segundo ponto é a questão de você acreditar que falar de dinheiro é um tabu. A maioria das pessoas, né, que a gente lida, as pessoas não gostam inicialmente de falar de dinheiro. Mas quando elas vão começando a clarear algumas coisas, eu preciso sustentar minha casa, eu preciso dar um ambiente mais tranquilo para minha família. E aí, quando você começa a pensar nessas coisas, eu preciso organizar minha vida financeira, eu preciso dar uma certa previsibilidade para minha casa. Então, você começa a pensar, olha, eu tenho que sair deste ambiente de consumo, né? Geralmente é solteiro, a gente gasta. Pensa muito, né? Agora, quando você começa a ter altas responsabilidades, você então começa a pensar, olha, eu não posso fazer delírios financeiros, eu não posso fazer suicídios financeiros, e isso acontece demais. É só pegar no Serasa, você pegar a lista do Serasa, muita gente está ali por causa de uma situação atípica, enfim, aconteceu um problema, mas a maioria vai ser porque são pessoas que não sabem lidar com as emoções e não têm a mínima noção de gestão financeira. A questão mesmo de fazer uma planilhazinha, entrada, saída, não tem a mínima noção disso. Então, eu creio que esse é um problema muito grave. Tu achas que essa cultura de consumismo
que nós vivemos em uma cultura hoje onde as pessoas querem demais, gastam demais, é uma cultura de consumismo. Tu acha que Sim. essa cultura de consumismo está entrando dentro das igrejas? Tu acha que a igreja hoje ela se tornou um pouco consumista demais? E até podemos trazer para a questão de programações de culto, né? Estão indo na igreja para consumirem algo que lhe faz bem, um sermão que lhe faz bem, uma música que é boa, um tempo de comunhão. Estão ali para consumirem algo, não para cultuar a Deus. Então, tu acha que a pergunta, tu achas que essa cultura de consumismo, trazendo um pouco mais para o aspecto financeiro de dentro da igreja, tem adentrado as nossas igrejas? Tu acha que os irmãos, os cristãos têm enveredado um pouco nesse caminho? E por causa disso vem esses problemas? Pastor, eu creio muito nisso. Felizmente, as pessoas, por não saberem lidar com essas questões que a gente já mencionou, lidar com Uhum, as emoções nem com as finanças, isso também tem afetado a igreja. Porque às vezes o pastor vai lá, né, eu tenho uma boa vontade, vou aqui começar uma igreja e começa na sua perspectiva errada, uhum, nessa área financeira. Só que a área financeira, ela mexe com tudo. Eu costumo dizer, se você tem problemas financeiros, isso vai mexer em todas as áreas da sua vida. Isso dentro de uma casa vai mexer no casamento, vai mexer na maneira como você lida com os filhos, vai mexer na maneira como você pensa e planeja, né, a sua casa. E dentro da igreja da mesma forma. Eu já conheci igrejas que faliram. Não é brincadeira, igrejas que faliram. Faliram, claro que é uma estrutura diferente talvez das nossas igrejas, né, que são uhum, igrejas mais fundamentalistas, a gente tem mais uma preocupação, o corpo pastoral é mais consciente, né? Há conselhos ali que se preocupam mais com isso. Só que existem igrejas ali que o pastor decide começar uma igreja e aí ele começa a receber a arrecadação, né, das ofertas que vão uhum. chegando. E o que acontece depois? Acontece então que aquelas pessoas elas vão ali meio que sustentando o trabalho e o pastor, se ele não tem, né, essa gestão, ele vai gastar desordenadamente. Uhum. Muitas vezes ele vai tipo sacar, estou precisando disso para o meu ministério, vou lá e saco, não tem controle e acontece, como eu já Quebra a conheci, igreja. é algo terrível e a igreja faliu. Porque o pastor não tinha irmãos, tinham pessoas lá, tinham pessoas que estavam dispostas no trabalho, pessoas que estavam servindo, mas o pastor enterrou a igreja em dívidas. Assim, ele matou o trabalho. Uhum. Tá? Então, esse pensamento tem acontecido. E além das igrejas da prosperidade, porque é uma coisa muito de maneira muito rápida, você diz, você vai ter isso agora. Aquela sensação, você deve ter passado por isso, né? Você comprou um bem que você queria, sei lá, você não comprou pequena, sei lá, você comprou. Quando você compra naquele momento, uma coisa que você quer, aí você, naquele primeiro momento, você se acha muito especial, você se acha muito bem, e aí você compra aquilo, você consome aquilo, só que isso não é perene, isso Uhum. vai passar já já. E aí acontece, aquela sensação, eu quero ela de novo. Aí você vai lá e tem que consumir de novo. Uhum. Consumir. E essa lógica do consumo, né, ela vai afetando a igreja, e a igreja, então, ela, por não ter um posicionamento bíblico, um posicionamento sadio, ela vai, então, ofertando essas experiências. E aí, as pessoas que vão para o culto, elas vão querendo essas experiências, de você realmente se sentir bem, de você fazer aquilo. Então, aí virou uma igreja consumista. E aí, esse perfil consumista que vem do mercado, que vem de uma percepção errada sobre dinheiro, começa a afetar a vida cristã. E eu creio que essa geração que nós vivemos hoje é uma geração diferente das outras nesse quesito, porque hoje nós temos uma maturidade do capitalismo, nós temos uma maturidade dessas questões comerciais, hoje nós temos um mundo global. Então, a igreja tem sido afetada por isso que é uma igreja que está
sempre falando sobre teologia da prosperidade, agora chegou a teologia coach, né? A teologia de você se sentir bem, que é uma ramificação dessa ideia da prosperidade. Então, tá afetando, né? Não tem como negar, é algo que está aí, todo mundo vê, e a gente tem que combater isso. O verdadeiro evangelho, ele vai combater a ideia da falsa prosperidade, mas vai trazer a prosperidade bíblica. Porque a gente pensa, quando fala de prosperidade, as pessoas falar de prosperidade, mas a prosperidade, ela é bíblica. Não essa prosperidade vendida por essas igrejas. Isso é uma falsa prosperidade, mas existe um ambiente, não é um ambiente luxuoso, não é um ambiente, mas um ambiente de bênção. É um ambiente de você não trazer o máximo de prazer para si, mas ao contrário, você usar os seus recursos para a glória de Deus, usar os seus recursos para abençoar o outro. Eu creio que essa é a lógica bíblica, você ser generoso, você realmente pensar mais no outro, servir o outro. Pensando nesses problemas e nesse aspecto de consumismo que, aos poucos, não vou dizer que tomou de conta, mas aos poucos a gente percebe dentro das igrejas esse consumismo das pessoas. Quais são os resultados que nós poderíamos tirar, os resultados ruins? Quais os resultados dessa má gestão, desse consumismo das pessoas, dessa má gerência das suas finanças? Além de, eu posso elencar algumas aqui, por exemplo, igrejas não tendo condições de bancar o seu próprio pastor, igrejas não tendo condições de bancar financeiramente missões, irmãos não tendo como dizimar, irmãos não ofertando. Dentro desses resultados de uma má gerência das suas finanças, quais outros resultados que a gente poderia tirar desse problema crescente no nosso meio? Olha, eu vou apontar alguns aqui que não é uma ideia minha, não é um achismo meu, isso vem de estudos, vem de estudos sérios, que apontam que pelo menos 80% das pessoas que estão endividadas são pessoas que vivem em sofrimento emocional. Isso é algo muito sério. Você pega uma pessoa que está endividada, é uma pessoa que ela está sempre com corda no pescoço. Ela está sempre alguém ligando para ela, ei, cadê? Vai pagar não? Essa pressão, ela é muito forte, ela é muito difícil. Ao ponto de muitos casais se divorciarem pela questão financeira. A gente pensa que a maioria dos divórcios vem por causa de traições, né? Por causa, enfim, desse tipo de coisa, mas muitas vezes os divórcios vêm por uma falta de gerência das finanças. E aí há uma traição, mas é uma traição, muitas vezes o marido compra um negócio, a mulher não sabe, às vezes as contas são separadas, que é uma coisa que eu não incentivo. Eu, geralmente, quando eu vou aconselhar casais, olha, vocês têm que unificar e têm que aprender a viver juntos nisso. Mas o ponto é, aquela casa, ela tem que saber gerir bem os recursos que Deus dá a ela. Então, o divórcio é um resultado direto disso. Outra coisa, depressão. Porque você acha que viver essa pressão financeira não é algo que vai afetar a sua mente, não vai afetar você começa a ver, né, a sua vida ficando estagnada, porque você está totalmente preso nesse ciclo de endividamento. Então, bate a depressão. Não uma depressão movida aí a questões de ordem endócrina, né? Mas uma depressão causada por um estilo de vida. Então, a depressão vem muito disso. E outra, a própria ansiedade, né? Que aí é outro ponto, porque você vive, outras pessoas acabam caindo na depressão, outras pessoas ficam sempre nessa ansiedade, ficam sempre esperando, e agora como é que vai ser, não sei o quê, não sei o quê. E você não consegue trazer uma estabilidade, né, para si mesmo e para as pessoas ao seu redor. Isso é muito ruim. Então, eu creio que essa falta de orçamento familiar, ela gera uma bola de neve, né? Vem essas dívidas e gera essa grave situação emocional. Isso, infelizmente, tem nos afetado, né? Então, há muitos dentro das igrejas, e aí a gente falou até de questão de ofertas e dízimos,
Isso acaba afetando também, porque muitas pessoas dizem, eu ganho tão pouco, ou o meu estilo de vida não dá para eu ofertar mais missões, ou não dá para ofertar mais na igreja, e acaba que o que sobrar, ou quando sobrar, eu ajudo na igreja. E aí você acaba passando por uma série de ordenanças bíblicas, né, sobre finanças, porque você meio que se conforma, você traz para si, não, eu sou um coitado, eu não tenho, não está sobrando, se não está sobrando, eu não posso ofertar. Né? E aí cai nessa lógica totalmente errada, né, sobre a maneira de você lidar com o dinheiro e de você realmente usar o seu dinheiro para o trabalho do Senhor, para ajudar missionários, fazer com que a causa do reino seja abençoada. Enfim, então quando a gente pensa dessa forma, né, quando a gente lida com essas questões, então as coisas vão ficar mais fáceis. Mas enquanto não lidar, enquanto você não aprender, né, isso vai cair naquela estatística de pelo menos aí várias e várias pessoas, milhões de brasileiros que estão sem condição de pagar suas dívidas, e principalmente porque não pensaram, né, na sua vida financeira e acabam então entrando nesse ciclo vicioso. Bom, já alicerçamos bem o assunto, já falamos dos problemas. Agora, de maneira prática, pastor, como é que a gente pode ajudar? Como é que o senhor pode ajudar, biblicamente falando, teologicamente falando, a solucionar ou a trazer algumas soluções para amenizar esses problemas? O que as Escrituras nos dizem sobre isso? Trazendo soluções para que as pessoas consigam viver de maneira regrada com aquilo que Deus tem dado. Porque uma das perspectivas que a gente deve ter é que o dinheiro que vem até a nossa mão, o salário que eu ganho, o dinheiro que eu tenho, ele é dado por Deus. Deus, portanto, ele quer que nós tenhamos uma boa mordomia, né? Que tenhamos, que sejamos regrados, que sejamos equilibrados, que lidemos com o dinheiro de maneira correta, que traga glória a Ele. As Escrituras nos trazem soluções para que esse problema possa amenizar e as famílias possam respirar novamente, sair de todos esses estados que o senhor falou, depressão, ansiedade, possam investir no reino, investir em missões. Quais as soluções que a gente poderia trazer para essas pessoas que estão nesses problemas? Bom, algo que eu creio que vai nos ajudar é uma perspectiva que foi trazida pelo John Wesley. O John Wesley, ele foi um dos homens mais ricos do seu tempo. Talvez seja uma novidade, né? Mas ele ficou sendo um grande expositor da palavra, né? Alguém muito conhecido, e vendia bastante livros. E na sua época, lá na Inglaterra, lembrando que a Inglaterra era a maior nação daquela época, era a nação mais rica daquela época, e dentro daquela nação ele era um dos mais ricos. Então, John Wesley, ele tinha uma filosofia muito interessante. Ele tinha a ideia de que ganhe tudo que puder, poupe tudo que puder e doe tudo o que puder. Isso resume, né, a perspectiva bíblica sobre finanças. Ponto número 1. Ganhe tudo que puder. Não tem problema você ganhar dinheiro. Não tem problema você se capacitar. Não tem problema você receber fontes de renda para a sua vida. Não tem nenhum problema nisso, né? Sendo lícito, né? Claro, o problema é ser ilícito, mas sendo lícito, se você tem condições de ganhar dinheiro, ganhe o máximo que puder. Zero problema. Porque isso talvez seja um problema para o catolicismo. Então, as nações católicas, né, as nações dessa linha, né, muito mais romana, ela tem um problema com isso. Ela não vê a prosperidade, até financeira mesmo, como algo bom. Então, meio que desincentiva o empreendedorismo, desincentiva as relações de negócio. Claro que não são todos os proponentes católicos que pensam assim, mas é a maioria, né? Então, há várias deturpações, inclusive dentro do catolicismo, sobre essa ideia, né, que você vai ver os franciscanos não entenderam
Francisco de Assis, né? Não entendendo ali a proposta do Francisco de Assis. E o que é que acontece? Então, você não sabe lidar com o dinheiro bem, principalmente nas suas católicas. Mas John Wesley, que vem já de uma época aí áurea dos puritanos, né, e tudo, né, um desdobramento dos puritanos, do metodismo, enfim, ganhe tudo que puder, não via problema nisso. Então, nós não podemos ver problema em ganhar dinheiro de maneira lícita. É ok, é sem problema nenhum. Mas aí a gente vai para o segundo ponto. E o segundo ponto é poupe tudo que puder. Aí dá um bug na nossa cabeça, né? Como assim? Eu ganho tudo que puder? Eu ganho tudo que puder para eu gastar o quanto eu puder, não? Essa é a lógica. Pois é. Na cabeça de muitos é o seguinte: se eu estou ganhando, né, 10, sei lá, estou ganhando R$1.000, eu gasto R$1.000. Se eu estou ganhando R$10.000, eu gasto R$10.000. E isso é a lógica que mata as finanças. John Wesley traz a perspectiva bíblica. É a perspectiva que você tem que poupar tudo que puder. Ou seja, viva da maneira mais simples possível. Isso aí é onde vai pegar. E ganhar dinheiro, opa, quem não quer? Mas agora, poupar dinheiro, ou seja, eu tenho dinheiro para gastar e eu vou escolher não gastar, porque eu quero ter um estilo de vida mais simples. Ao invés de eu comprar o carro mais caro, vou comprar o mais simples, que faz a mesma coisa, contanto que ele resolva, né, o meu problema imediato ali. Essa lógica é uma lógica fantástica. É uma lógica que traz o seguinte: se eu consigo viver de maneira saudável, com o mínimo possível, ótimo, porque vai sobrar mais. E se sobra mais, então eu vou entrar para o terceiro ponto. E o terceiro ponto é: doe tudo que puder. John Wesley era um dos homens mais ricos do mundo. Porém, era um dos melhores investidores do seu tempo, ou seja, ele poupava bastante e ele multiplicava ainda mais seu dinheiro por causa da poupança que ele tinha, por causa ali do seu investimento. Mas tudo que ele fazia era pensando exatamente no terceiro ponto: a generosidade. Doe tudo que puder. E essa lógica, parece, não, isso não funciona. Não é que pode. Eu, em vez de eu gastar comigo, o meu luxo, criar o meu nome, meu patrimônio, né, deixar aqui uma grande casa, vários carros na minha garagem, ao invés de eu pensar dessa forma, eu vou pensar o seguinte: por que eu não posso abençoar a obra de Deus? Por que eu não posso ajudar pessoas que estão em necessidade agora? E essa lógica não é estranha. Então, se você vai fazer isso, você vai ficar sem dinheiro. Mas nós devemos entender o seguinte: a lógica de Deus é uma lógica diferente. E a lógica de que quando você abençoa o outro, Deus, ele vai te abençoar também, de diversas formas, de forma muitas vezes espiritual. Não é uma lógica matemática. Não adianta você querer colocar na obra de Deus uma lógica matemática, não é. Mas é uma lógica que ela funciona. Quem se dispõe a doar mais, quem se dispõe a ajudar o outro com o recurso que tem, este será abençoado em todos os níveis. Então, eu penso que isso resume exatamente essa pergunta. Ganhe tudo que puder, poupe tudo que puder e doe tudo que puder. Porque quando você age assim, você começa a pensar no seu dinheiro não para você, mas para ser o mordomo de Cristo. Para que você use o seu dinheiro para fazer com que a obra do Senhor avance. E dessa forma, você vai até acumular mais dinheiro, mas você vai pensar: cara, esse dinheiro, ele tem um poder de fazer com que grandes coisas aconteçam. Essa lógica, ela é tão certa que até os maiores investidores do mundo, não cristãos, pagãos, têm adotado. Se você vai ver, tem um investidor que ele até é filho de presbiteriano, aprendeu essa lógica certamente dentro do ambiente presbiteriano, lá dos Estados Unidos, mas depois ele rompeu. E esse homem é o maior investidor do mundo hoje.
Ele chama Warren Buffett. E o pai do Warren Buffett era justamente presbiteriano. Mas ele entendeu a lógica do dinheiro. Só que e é interessante, se você assistir qualquer documentário do Warren Buffett, o cara é um dos maiores, é um dos homens mais ricos do mundo, já chegou a ser o homem mais rico do mundo, mas hoje está ali nas cabeças, terceiro, não lembro exatamente a posição dele hoje, mas com essa lógica de finanças. E o que ele faz? Esse homem podia ter uma fábrica de carros toda para ele, mas esse homem ele ficou vários anos com o mesmo carro. Por quê? Porque ele disse, olha, está funcionando, para que eu vou trocar de carro? Esse negócio está funcionando. Mas esse homem é riquíssimo, por que ele está pensando nisso? Esse homem ele vive numa casa simples há mais de 30 anos. Mas uma casa simples assim, uma casa boa, não uma casa, ele vive no casebre, ele vive numa casa boa. Mas talvez não seja a casa mais luxuosa da cidade dele. Mas ele vive numa casa boa, dentro do padrão dele. Por quê? O luxo, ele é enganoso. O luxo, ele te consome, ele consome o teu dinheiro e ele vai pegando mais de você, mais, que a um ponto ele vai matar tudo que você tem. Mas quando você tem essa outra lógica, você pensa no dinheiro. Não, eu quero acumular, mas se eu acumular demais e não ver esse dinheiro ele sendo útil na vida de alguém, não somente na minha, mas também em causas, vai ser um dinheiro meu que inútil, porque as pessoas sabem que um dia vão morrer. Então, Warren Buffett, há alguns anos atrás, ele doou a sua fortuna pessoal, porque ele tem a fortuna da empresa dele e a fortuna pessoal dele. Né? Sim. Ele doou 90% da fortuna dele para causas. Agora, você pegar todo tipo de causa, vai desde igreja a movimento LGBT, mas ele entendeu que não é para ele somente. Você pega hoje um outro que é um dos também mais ricos do mundo, Bill Gates, a sua associação, né, que ele tem uma fundação para ajudar pessoas, ajuda muitas pessoas no mundo todo. Claro que dentro desses projetos vai um bocado de porcaria também. Mas a lógica está aí. Eles perceberam. Eu não posso ficar com isso, porque se eu não ver esse dinheiro se movimentando para causas, esse dinheiro vai me dominar e eu vou ficar escravo a ele. Tem uma frase que o Hernandes Dias Lopes fala bastante, que eu não sei se é original dele, mas ele fala bastante, que ele diz assim: o dinheiro é um péssimo senhor, mas um ótimo servo. Se você aprende a dominar o seu dinheiro, e você então faz com que o dinheiro trabalhe para você, e o dinheiro trabalhando para você, então, e você vai poder usar esse dinheiro justamente para abençoar o outro. E essa é a grande lógica. E trazendo para um versículo que talvez aponte isso de uma maneira bem mais clara, é aquela ideia do Salmo 37. O Salmo 37, versículo 21, ele diz o seguinte: os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Eu acho tão interessante a antítese que existe aqui, porque os ímpios tomam emprestado e não devolvem. Beleza, ele pegou ali e não pagou. Por algum motivo ele não pagou. Talvez se abandonou com dinheiro, ou realmente ele é de má índole e não devolveu. Mas os justos dão com generosidade. Porque talvez a lógica seria o seguinte: os justos, eles pegam emprestado e devolvem. Seria a nossa mais básica, né? Porém, não é o que o texto está apontando. O texto está apontando é o seguinte: os justos, eles não vivem de pegar emprestado nada. O dinheiro que eles têm é de maneira tão controlada que ele tem ao ponto de ajudar, de ser generoso. Então, olha como a Bíblia traz esse assunto. Ele diz: olha, você vai ter um dinheiro tão bom que você vai ser capaz de ser generoso com os outros. Né? Então, quando Paulo fala, principalmente nas epístolas pastorais, ele fala, 1 Timóteo, também dá a noção em Tito, de que os ricos deste mundo,
né, eles agem com generosidade. Paulo não reclama que eles são ricos, reclama da postura deles. Ó, vocês não fiquem focados no dinheiro, mas foquem em serem generosos. Então, eu creio que esse é o ponto. Né? E nisso a gente pode crescer em vários sentidos. Aí a gente vai para... Aí, dessa lógica que eu falei do John Wesley, como você vai enriquecer? A maneira como você vai trabalhar. A maneira como você vai poupar é a maneira como você entende os investimentos. E a maneira como você vai doar é a maneira como você entende a lógica bíblica de prosperidade. Porque a prosperidade não é para você. A prosperidade é para quem está ao seu entorno. Porque a prosperidade não acontece sozinha. A prosperidade ela acontece por causa de um ambiente de prosperidade. Então, você tem que ajudar o outro a ser próspero, a sua igreja a ser próspera, você tem que ajudar os missionários que vão levar a palavra a terem condições de fazerem isso de uma maneira interessante, porque se eles não tiverem, sempre falou, né? Se o missionário não tiver condições, ele vai ter que voltar em algum momento para levantar mais sustento, então isso vai ser uma pausa na obra. Enfim, precisamos pensar dessa maneira muito mais holística sobre o dinheiro. Tu achas que... E eu acho que a gente comentou no início da conversa que é um assunto pouco tratado nas igrejas, né? Ensinado talvez em EBD, até mesmo de púlpito. Por que tu achas que os pastores, os líderes religiosos, eles não tratam muito sobre dinheiro? Por que você acha que essa... Eu não sei se é resistência, se é falta de conhecimento, ao que se deve essa dificuldade ou essa debilidade no ensino sobre finanças dentro da igreja? Eu acho que vai alguns fatores. Talvez um primeiro, a gente viveu por muitos anos uma mentalidade muito socialista, por mais que a gente não pensasse assim, mas a gente teve vários anos de governo ligados a isso, e governos populistas que também acabam causando isso. Então, eu creio que, de maneira geral, a população ela não lida muito bem com essa questão da ideia de finanças. E as próprias notícias que falam sobre dinheiro, e falam sobre mercados, sobre bolsa de valores, olha, elas são inúteis. Eu digo, bolsa não sei o quê, isso aí é inútil, o que aparece na televisão. Então, a gente acaba não compreendendo o universo do dinheiro. E por quê? Também as pessoas acabam não conectando com a Bíblia, acaba entrando nessa confusão. Então, não querem tratar muito sobre dinheiro, o dinheiro passa a ser uma coisa chata, uma coisa, dinheiro é para gastar e pronto, e não pensam em outras alternativas sobre dinheiro. Isso afeta a igreja, e afeta o pastor, e afeta o missionário. E acaba que a igreja, ela não direciona, ela não acaba criando um ambiente para isso. Um outro ponto é que eu imagino que, por causa dessas igrejas ruins, que falam bastante sobre a ideia errada de dízimo, fala sobre a ideia de você ter uma prosperidade porque você está dando dinheiro aqui. Então, eu penso que os pastores tenham muito receio. Eu mesmo tenho a ideia de evitar confundir, né, os irmãos da igreja sobre essa temática. Então, quando a gente vai falar, eu falo bastante, eu falo principalmente nos aconselhamentos, a gente cria eventos para tratar sobre essa questão, mas quando a gente vai falar, a gente fala com muito cuidado, para que a igreja não seja taxada como uma igreja que vai... E até porque a gente recebe visitantes, a gente recebe ali pessoas que estão vindo deste ambiente que não tem nada a ver com as finanças bíblicas e podem confundir as coisas. Então, eu creio que a gente dosa, infelizmente, por causa da situação do nosso contexto. E um terceiro ponto que eu creio que a gente pode falar, talvez o pastor mesmo desconheça bastante sobre esse assunto. Às vezes a gente fica focado muito em assuntos de natureza de teologia sistemática, e assuntos sobre a vida cristã, e principalmente esse assunto, acaba sendo negligenciado.
eu penso, inclusive, que o trabalho diaconal, o trabalho dos diáconos da igreja, ele tem que envolver isso. Eu estudei, né, vi alguns comentaristas falando sobre essa necessidade. Quando a gente vê o papel do diácono, tanto é que é falado lá em 1 Timóteo, quanto é falado no próprio Atos, a ideia do servir às mesas, a gente muitas vezes conecta só com ceia, né? Uhum. Mas é muito mais do que isso. Quando a ideia de você servir às ceias, qual é o contexto? Todas as vezes que os diáconos são chamados, tem famílias pobres, viúvas, órfãos. E por que, eu não sei se você pensou nisso, pastor, mas por que as características do diácono são muito parecidas com os pastores? É porque o diácono, ele tem que ser aquele que vai ser o auxiliar do pastor, mas vai ser um auxiliar onde o pastor provavelmente não vai conseguir chegar. Exato. Que é uma pessoa que ela vai lá não só ajudar com uma cesta básica, mas ajudar aquela família que está chegando na igreja, ou aquela família que está dentro da igreja e não sabe lidar com os seus recursos, ela está com problemas no seu trabalho, ela não sabe como lidar com isso. E o ambiente do cristianismo, em todas as eras da igreja, foi um ambiente de trabalho social. E eu falo de trabalho social, não é um trabalho que muitas vezes, esse trabalho ruim social, né? Um trabalho que não pensa, né? Só pensa em dar uma ofertinha aqui, pronto, né? Não, é a ideia de você trabalhar a vida daquela pessoa. Então, a igreja, quando ela entra numa comunidade, quando a igreja ela recebe pessoas que estão em situação vulnerável, é papel da igreja ajudar aquelas pessoas a terem noção sobre finanças, a terem noção de como ganharem mais dinheiro. Então, os diáconos são aqueles que vêm com esse suporte. Então, é por isso que eu imagino, né, e refletindo esses comentários, de que os diáconos, eles acabam, né, recebendo essa função muito importante, essas características muito importantes, justamente porque eles vão conduzir esse trabalho de serviço social dentro da igreja e principalmente para que as pessoas, elas criem esse ambiente de prosperidade dentro da igreja, as famílias crescendo. E eu creio que isso é um ponto muito importante que talvez nós perdemos. Eu tenho refletido isso na minha igreja, tenho refletido isso em vários outros locais. O papel do diácono muito mais amplo do que geralmente a gente imagina. Então, existem irmãos que têm essa habilidade de conseguir conversar com as pessoas e mudar, e até tira essa responsabilidade somente do pastor. O pastor vai conseguir conduzir dessa forma, né, diante de todas as atividades. Então, o diácono ele veio para ser esse suporte. Uma das coisas que eu fiz aqui na congregação, quando nós começamos a receber bastante gente, foi de início não retirar as ofertas. Por quê? Porque eu queria ensiná-los antes de eles começarem a ofertar. Amém. Então, nós passamos um ano falando sobre ofertas. Eu dei a eles pelo menos 4 perspectivas de por que se ofertava dentro da igreja, a partir de 1 Coríntios 8:9, se eu não me engano. E eu dei as perspectivas para eles, dei o porquê que a igreja precisa da ajuda financeira dos membros, primeiro para ajudar a sustentar o seu próprio pastor, a sustentar missões, os missionários que vão por aí, em terceiro lugar, ajudar na infraestrutura do próprio local onde eles estão, mas também ajudar os pobres, os necessitados, aqueles que precisam. Primeiro, obviamente, os da família da fé, mas também os outros. Então, como o senhor disse, vem muitas pessoas de várias igrejas com uma perspectiva diferente do que do porquê ofertar, onde é investido a oferta, e muitos deles nunca souberam para onde estava indo o dinheiro que eles ofertavam dentro da igreja. Isso também é um dos problemas que fazem com que as pessoas fiquem retraídas quando ouvem, escutam sobre opa dízimo, opa oferta, opa dinheiro, opa, vão mexer no meu bolso, não, eu não gosto muito, não. E essas igrejas que são ruins, se a gente pode dizer assim, elas não têm um trabalho de mostrar o relatório financeiro, não têm a menor preocupação de mostrar para os, a gente está investindo nisso, é para cá que o seu
dízimo, sua oferta está indo. E ontem até recebemos uma visita de um casal aqui, e o rapaz me falando que ele foi para uma igreja, e ele começou a igreja, fundou a igreja do zero. Aí a igreja mãe trouxe um pastor para lá, né? E esse pastor começou a ver que a igreja estava aumentando e a arrecadação começou a aumentar. E ele mandou este que começou a igreja embora para não repartir a arrecadação com ele, para ficar tudo com ele. E ele não dava nenhum tipo de relatório, não dava nenhum tipo de satisfação. E era só ele que administrava o dinheiro daquela igreja. Então, por mais que a gente entenda que o dinheiro ou as finanças são importantes para a congregação, para a igreja, a gente precisa dar um norte, ensinar as pessoas de como elas devem fazer isso e de como elas devem ser administradas dentro da igreja por aqueles que são responsáveis. Eu acho que isso é importante para a igreja, para elas saberem, eu estou ofertando para isso e aquelas pessoas são íntegras e estão fazendo um trabalho correto, elas mostram para nós para onde é que está indo, elas mostram para nós onde é que está sendo investido, e eu acho que isso pode ajudar também as pessoas a entenderem um pouco melhor essa questão, e fazendo com que elas tomem tempo, né, de como ajudar o avanço do reino com as suas finanças. E pegando esse comentário como um gancho para a próxima pergunta, como é que o senhor acha que os pastores das igrejas eles poderiam ajudar os membros das suas igrejas a ajudarem financeiramente no avanço do reino? Primeiro, nas suas vidas, como é que o pastor lá na frente, nos seus ensinos, nos seus sermões, nos seus aconselhamentos, pode ajudar os irmãos a melhorarem essa questão na sua vida e também ajudarem no avanço do reino? Ótimo. Pastor, eu vou dar aqui passos bem básicos, certo? Depois a gente pode, talvez, destrinchar mais na frente. Mas eu creio que o pastor ele tem que entender que a vida financeira, uma transformação financeira, ela precisa começar inicialmente com deixar dívidas. Então, o pastor, ele próprio, precisa não ter dívidas, ele não pode ter dívidas, certo? E ele tem que ensinar a igreja nesse sentido. Ele tem que ensinar que quando você for comprar alguma coisa, você tem que planejar, né, para tomar essa decisão financeira. E você é a única pessoa que pode fazer isso. Né? Então, você tem que ensinar isso para a igreja, você tem que ensinar isso nos aconselhamentos, você tem que chamar os diáconos para ajudar nesse sentido também. Então, fazer com que a comunidade, né, aquela congregação, ela deixe esse ciclo de endividamento. Olha, vocês evitem comprar coisas que vocês não precisam ou que vocês podem deixar para um segundo momento. Não haja pela emoção, saia do ciclo de endividamento, como nós já falamos aqui. Então, eu creio que o pastor precisa começar no básico. Então, se você começa a eliminar as dívidas, começa a sobrar mais para que você poupe. E aí, você tem que organizar justamente as suas finanças. Então, o segundo passo aqui é organizar mesmo. Planilhazinha, coisa básica. Você saber lidar com o cartão de crédito. Eu lembro aqui um dos aconselhamentos, eu chamo de aconselhamento financeiro que eu faço com alguns dos irmãos da nossa comunidade. E uma irmã que ela tinha não sei quantos cartões. E a minha irmã, aí eu pedi, vem cá, me diga aqui o que é que você gasta nesses cartões. Diz, não, eu gasto nesse aqui, só que esse aqui tem um limite de R$1.000. Aí eu preciso gastar mais do que R$1.000. Aí eu tenho um segundo cartão, que eu boto mais R$700. Aí eu tenho um outro terceiro cartão, que esse cartão é quando esses dois não dão certo, aí eu uso esse terceiro. E ela tinha não sei quantos cartões, acho que se eu não me engano, ela tinha uns 6, 7 cartões. E eu digo, meu Deus, isso aí é totalmente uma desorganização financeira. E era uma moça muito interessante, no sentido de ela é uma mãe solteira, mas ela se esforça muito, né? Ela tem se dedicado
né, em aprender, ela tem crescido bastante aqui na igreja, mas essa área está sendo muito difícil para ela. E aí eu disse, olha, um dos pontos que você tem que fazer é justamente eliminar essa dificuldade, porque cartão de crédito é difícil. Você fazer uma gestão de cartão de crédito é difícil. E um ponto que as pessoas não se atentam, o cartão de crédito, o que é um crédito? É o seguinte, eu vou chegar aqui, então, Pastor Leandro, confio muito no Pastor Leandro. Então, quanto é que você confia no Pastor Leandro? Eu confio no Pastor Leandro, R$10.000. É o meu nível de confiança dele, é R$10.000. Passou disso, eu não confio mais não. Então, é o que o cartão de crédito faz com você. O cartão de crédito é aquele banco, aquela empresa, ela vai chegar ao seguinte, fulaninho, eu confio em você R$1.000. Mas pode ser que você é tão íntegro nos seus pagamentos que daqui a pouco, vou confiar só R$1.000 em você, não, vou confiar agora R$2.000, daqui a pouco R$5.000, daqui a pouco R$10.000, e é isso. O seu limite no cartão de crédito é o nível de confiança que aquela empresa tem em você. Então, nós que somos crentes, nós devemos ser as pessoas mais confiáveis do mundo. Eu tenho... Só lhe interromper, desculpa. Eu tenho um cartão de crédito só. E a empresa, depois dessa sua explicação, só confia em mim R$300. Ela não confia mais que isso. Pois é, vai daqui ao tempo, você está pagando, está usando, daqui a pouco... Não, mas o bom é assim, que eles me confiem só esse dinheiro, porque, né, eu concordo com você com a questão do cartão de crédito ser muito perigoso, ser uma armadilha muito grande. Se você não souber utilizá-lo de maneira correta, você vai, eu vou usar aqui uma expressão nordestina, você vai se lascar, porque você não vai conseguir solucionar o problema mais adiante. Mas pode continuar, desculpa lhe interromper. Não, sem problema. E é interessante isso, porque o cartão de crédito, ele trabalha com essa lógica, mas se você pensa, em muitos anos da minha vida, eu pensei justamente em não usar cartão de crédito. Eu não tinha cartão de crédito, nem eu nem minha esposa nós tínhamos. Hoje nós temos, porque hoje nós temos uma maturidade e que o cartão de crédito ele tem benefícios, eles têm bônus, você ganha cashback, você ganha várias coisas. Então a gente hoje decidiu voltar a ter o cartão de crédito porque hoje nós temos uma vida familiar madura em relação a finanças. Então a gente se sente muito confiável, também só tem um cartão, mas um cartão que nos garante, né, justamente um limite maior, mas porque a gente foi galgando e foi usando, né? Porque também muito do limite é quanto você usa, né? Porque às vezes a gente não usa e não vai ter limite, né? Mas tem muito isso. Mas se você não sabe usar, faz como a gente fazia antigamente, só no débito, só no dinheiro. Até que um dia você então está tão maduro que você então começa a usar mais o seu cartão e vai galgando aí espaço no mercado de crédito. Mas essa parte da organização financeira, diz, você tem que ter uma planilha, você tem que fazer o quê? Um Excel lá, sofisticado, um software muito caro. Não precisa disso, certo? Para organizar suas finanças, só precisa saber uma coisa: quanto entra e o quanto sai. O quanto sai tem que dar menos do que o que entra. Essa é uma lógica básica. Você pode fazer isso num papel de caderno. Não precisa. Minha avó era uma pessoa extremamente organizada financeiramente. E a gestão dela era numa folhinha de papel. Não sei como ela fazia isso, mas ela fazia tudo na folhinha de papel. Ela é uma senhora pobre, ela me criou, né, e criou suas filhas também, tudo nisso, né? Então, ela fazia essa gestão dessa forma e nunca teve um suicídio financeiro na sua vida. Então, nós devemos ter essa perspectiva. Eu tenho que registrar. Hoje em dia está muito mais fácil, porque muitas vezes as nossas movimentações são débito,
né, são o próprio cartão de crédito e o próprio banco meio que te ajuda a você saber onde é que você está gastando, quanto você tem, o que você não tem. Se o seu banco não faz isso, você pode ir para um aplicativo de graça na internet, você tem um guia bolso aí que é de graça e que ele faz toda essa gestão, e não somente esse, tem vários outros que fazem essa mesma perspectiva. Mas algo que eu digo, se você quer mudar, e o pastor, para que ajude as suas ovelhas a mudar a sua vida, né, nesse sentido financeiro, eles precisam dizer, olha, você precisa registrar sua movimentação financeira, precisa entender o tipo de perfil que você tem. Se você está gastando mais do que você ganha, alguma coisa tem que acontecer. Ou você tem que ganhar mais, que é um pouco mais difícil, é muito mais fácil você cortar, né? Então, vamos cortar, talvez vamos baixar um pouco o padrão de vida, talvez se você tem um carro e não está conseguindo pagar as contas vendo o carro, né? Eu sei que são decisões difíceis, eu sei disso, mas quem precisa mudar a sua gestão financeira tem que fazer um sacrifício. Deus vai honrar. Eu tenho certeza que Deus, no momento certo, vai fazer com que você ganhe essa maturidade e Ele vai proporcionar condições de você ter uma vida boa, uma vida mais tranquila nesse sentido financeiro, mas no momento certo. Mas no primeiro momento é necessário que você faça sacrifícios. E assim, ser simples. Eu acredito que dentro dessa parte da organização financeira tem que ser algo simples. E isso vai, então, para um terceiro passo que eu diria aqui, depois que você organiza suas finanças, é você justamente começar a fazer uma reserva de emergência. Pastor, eu acho que esse é a principal dica aqui para os irmãos. Porque a reserva de emergência é o que faz com que você consiga investir. Você só consegue investir se você tiver uma contenção. É como se a reserva de emergência ela fosse um dique. E imagina que vem daqui as águas do mar, né? E o dique, ele vem justamente para conter as águas do mar. Então, a crise é a água do mar que fica batendo aqui no dique, né? Então, quem está contendo a situação aqui é a reserva de emergência. Se você não tem a reserva de emergência, o que é que acontece? Imagina ver que o mar ele sobe de nível e ele vai passar por cima. E ele vai, então, afogar as suas finanças. Mas se você tem um dique, você se sente muito mais confortável para investir, porque você tem essa contenção aqui. Não quer dizer que a crise vai vir, a crise vai chegar. Nós estamos falando que o crente e o investidor ele não vai ter. Todo mundo passa por crise. Todo mundo, agora, nesse tempo, está passando por uma crise. Todo mundo. Agora, como é que as pessoas estão lidando com a crise? Isso é de cada um. Então, a reserva de emergência cria isso. E eu tenho algumas dicas em relação à reserva de emergência, que quanto mais seguro é o seu trabalho, o seu salário, mais você pode até reservar um pouco menos, né, para a sua reserva de emergência. Sendo bem prático. Eu faço uma contabilidade. Quanto é que é o meu custo de vida? Meu custo de vida para resumir, ser bem simples, meu custo de vida é R$1.000. É impossível viver com R$1.000, né? Mas só para simplificar aqui a ilustração. Você vive com R$1.000. Então, mas você é um funcionário público. A gente sabe que o funcionário público, até o momento, ele tem uma estabilidade, né? É contratual. Então, o funcionário público, na minha visão, ele tem que ter pelo menos uns 4 meses aí de reserva de emergência. Ou seja, ele vai guardar R$4.000 do seu custo de vida. Por quê? Imagina que acontece, eu já conheci pessoas que foram demitidas ou se demitiram de empregos públicos. Parece uma irrealidade, mas existem casos assim. Então, tem pessoas que saem dessa estabilidade, certo? Então, pode acontecer. Então, imagina que você saiu, mas você tem ali pelo menos 4 meses, né? Ou acontece não somente a saída de um emprego, mas acontece, sei lá, uma situação, um problema sério de saúde. E aí você vai ser pego menos de surpresa dessa forma, né? Agora, se você é um CLT, que tem um contrato de trabalho ali um pouco mais simples, uns 6 meses, talvez um pastor que tem, né, eu acho que é uma relação um pouco mais simples, ter pelo menos uns 6 meses guardados de reserva de emergência. E se você é um profissional liberal e
talvez um missionário também, né? Se possível, tenha, então, mais de 6 meses. O ideal até 12 meses, quando é o empresário. Para mim, o empresário é a pessoa que está em mais risco a todo momento. Por isso que também ele ganha mais dinheiro, porque ele vive mais risco, né? Você entender essa lógica, né? Muitas vezes, e principalmente quem é do socialismo aí, não vai entender, mas por que o empresário ganha mais? Porque ele assume mais risco. E se ele quebrar, ele vai assumir tudo para ele. Então, né, a ideia é essa, né? Então, a ideia é que você tenha esse colchão financeiro, essa contenção, para quando chegar a crise, você ser menos afetado. Então, para mim, isso é a parte fundamental do investimento. A reserva de emergência é o passo principal para depois você começar a investir. E aí, né, feito a reserva de emergência, né, você conquistando a reserva de emergência, que eu sei que é difícil, eu sei que as pessoas olham assim, eu não tenho nada de reserva de emergência, eu vivo assim, tipo, chegou do mês, eu gasto e eu estou esperando o próximo mês. Mas se você conseguir quebrar essa lógica e ir reservando mês a mês essa reserva, olha, a sua situação de ansiedade, né, de realmente estar mais forte para lidar com a crise vai ser muito maior, muito maior. Eu, graças ao Senhor, pela graça de Deus, quando deu essa crise da pandemia aí, eu já tinha meus investimentos e o que é que acontece? A bolsa, ela teve 3 circuit breaks, né? E o que é isso? A bolsa, ela parou, porque foi tanta queda, né? Que foram quedas tão acentuadas que quando acontece essa parada brusca, né, da bolsa, é porque é o seguinte, ela para, porque senão vai tirar todo mundo dinheiro da bolsa, mais ou menos assim. Então, ela para você refletir, para aí. Então, ela teve um pouco, numa mesma semana, 3, ou seja, 3 paradas dessas, porque estava todo mundo tirando dinheiro na pandemia. E o que acontece? Não somente com as minhas finanças, mas com praticamente o Brasil todo, estava investido, né, caiu 30%. 30% você está querendo aumentar e foi cair, mas isso é uma lógica momentânea, porque a gente sabe que o mundo todo vai ficar em crise todos os dias, né? Então a gente sabe que foi momentânea. Então, por que eu fiquei calmo? Porque eu consegui, pela graça de Deus, ter esta reserva de emergência. Então eu disse, não, tudo bem, não vou mexer nas minhas finanças, não vou tirar aqui meu dinheiro, deixa ele lá, daqui a pouco ele aumenta. E graças a Deus, depois de um tempo, ele não somente recuperou os 30%, mas ele aumentou mais, 25% mais, né? Porque depois todo esse alarme, né, da pandemia, né, a economia teve que reabrir, e quando reabriu mais aquecida, né? Então aí teve um aumento exponencial. Mas só foi possível isso, eu só fiquei calmo, porque eu tinha uma reserva de emergência. E todo mundo que não tirou o seu dinheiro da bolsa, porque tinha reserva de emergência. Quem não tem, fica meio desesperado. Vixe, está perdendo meu dinheiro. Aí vai lá e tira. E aparece qualquer problema e você é meio que obrigado a tirar seus investimentos. Se você tira seu investimento, ele nunca vai render. Porque você vai ficar sempre tirando, e, enfim, não vai dar muita coisa. E isso, então, se você consegue fazer essa reserva, você vai com o 4º passo, que é investir em longo prazo. Aí você investe em bolsa de valores, você investe em bancos, você pode até investir em tesouro nacional, enfim, você tem, não sei se eu não consigo talvez explicar todos os detalhes sobre essas questões, mas esses investimentos que a gente vê mesmo na internet e tal, mas que você tem que ser feito com muito cuidado. Então, se você é um pastor que já está entendendo a lógica do dinheiro, você já está se precavendo. Eu lembro que eu estava conversando com um missionário americano, né? E ele ia falando, né? A gente começou a conversar, e eu perguntei como é que nos Estados Unidos, negócio de bolsa de valores, e ele começou a falar, quando foi um missionário mesmo, de muitos anos aqui no Brasil, ele tinha muitos investimentos em várias coisas, ele tinha investimentos em negócios e tudo, que fantástico! E ele usava esses investimentos exatamente para ajudar igrejas, ajudar outras coisas, mas ele tinha uma noção muito interessante sobre finanças e sobre esse mundo de mercado, de negócios, né?
Então, ele já estava abençoando outros, ele estava me dando várias dicas também, né, sobre essa coisa toda, né? Então, quando você aprende a investir no longo prazo, você começa a entender, então o dinheiro, ele pode ser muito mais do que ganhei dinheiro, gastei dinheiro, ganhei dinheiro, gastei. Não, existe uma outra lógica, existe a lógica de você pode fazer esse investimento e ele pode ser no futuro a sua aposentadoria. Imagina no universo onde INSS não está valendo mais nada, onde todo mundo está preocupado aí, as pessoas agora que estão para se aposentar já estão preocupadas, imagina nós, né, que tem um longo caminho aí para frente para se aposentar, provavelmente a gente vai se aposentar trabalhando se você não fizer alguma coisa. Então, a ideia de investir no longo prazo vai te trazer esta maior tranquilidade no futuro. Então, você tem que ser diligente, pensando no futuro mesmo, por isso que é investir no longo prazo. E se o pastor faz isso, ele vai ajudar a sua comunidade. Aí aqui eu tenho o meu exemplo pessoal. Aqui nós somos uma igreja simples, né? O pastor Leandro aí conhece nossa igreja, já esteve aqui conosco. Sabe que nós somos uma igreja simples, num bairro muito simples, mas aos poucos, toda a nossa simplicidade, né? Realmente dentro da nossa humildade aqui, dentro da igreja, a gente consegue já vislumbrar pessoas investindo, pessoas já preocupando com o futuro, né? Pessoas pensando, né, de maneira diligente, mesmo sendo, né, pessoas com a capacidade financeira bem mais reduzida. A questão de investimento, eu sempre digo, investimentos não é para rico, investimento é para pobre, porque rico tem empresa grande, né, ele já tem outras milhares de fontes, mas esse investimento de longo prazo, pensando em aposentadoria e pensando em sobejar para ajudar ainda mais, né, o reino de Deus, é uma lógica que nós que temos pouco devemos multiplicar o nosso pouco. Existem essas ilustrações na Bíblia a todo momento, né? Você usar, né, o dinheiro, né, para ele multiplicar. Jesus mesmo trouxe essas ideias dos banqueiros, né? Exatamente. Multiplique, né, e tudo. Os servos com moeda e foram lá no banco. Exatamente. Eu sempre achei muito estranho essas parábolas, não sei por você, pastor. Mas depois que eu entendi a lógica das finanças, é que eu entendi, isso me parecia uma coisa meio suja, assim, meio estranha. E depois que eu fui, não, existe uma lógica interessante atrás disso, né? Então, o investimento em longo prazo ele é muito interessante. Você tem um caso que eu uso para tentar ser mais didático aqui, um zelador lá nos Estados Unidos, o nome dele chamado Ronald Reagan. E este senhor, ele foi zelador a vida dele toda. Ele não começou zelador e depois foi promovido ao dono da empresa. Não foi isso. Ele, a vida toda, ser zelador e se aposentou zelador. Só que ele era um homem diligente. Então, ele sempre guardou um pouco do seu salário como zelador. E aqui, está menosprezando o zelador, a ideia não é essa. A gente sabe que o zelador ele ganha geralmente menos do que outras profissões. Então, a ideia é que ele investiu, né, por toda a vida, né, em bolsa de valores, de uma forma correta, de uma forma coerente, de uma forma que não tem nenhum impedimento bíblico. Ele fez isso e foi investindo todos os meses. Quando ele se aposentou, quando na sua velhice, ele tinha acumulado, por causa, né, do mercado financeiro, 8 milhões de reais. De reais não, de dólares. De dólares. De dólares. E descobriram isso logo que ele morreu. Então, ele sabia disso, né? Claro. Mas quando ele morreu, é que descobriram a fortuna dele. Então, imagina, é um senhorzinho que ele não quis murchar, ele já era um senhor, já estava aposentado, mas a lógica financeira, ela não te permite murchar, ela não te permite você ter uma vida assim, esbanjadora, porque você gosta, né, dessa lógica de ver o seu dinheiro crescer e tudo isso, você poder ajudar a sua casa, mas de maneira simples. Né? Então, este homem, ele é um exemplo, né? Um exemplo porque um zelador, estou falando aqui outra coisa. Então, todos nós, eu sou pastor, ganho pouco, né? Um missionário, Leandro, aí também ganha pouco. Então, todos que estão nos assistindo aqui, talvez os irmãos ganhem pouco. Mas isso também não deve ser uma desculpa para a gente deixar de lado esse assunto.
que se investir? Olha, eu consigo comprar ações de R$ 5, consigo comprar ações de R$ 7, de empresas grandes. Pensar, a Vulcabras hoje está com R$ 7, né? Empresas aí razoáveis que estão a R$ 5. E você tem todo tipo de valor. Você pode, sei lá, pensar numa empresa como a Disney, você com poucos recursos lá compra por R$ 50, compra lá uma participação na Disney. E por que isso é interessante? Porque toda vida que a Disney ela distribuir, né, os seus lucros, você é um piolinho lá dentro dos investidores. Mas você vai receber alguma coisa. E se você vai acumulando a sua participação nessas empresas, essas variadas empresas, né, você então começa a voltar ali para você rendimento desse seu investimento. E não somente isso, as empresas, com o passar do tempo, elas vão crescendo e você vai crescendo com elas. Você comprou uma empresa a R$ 5, pode ser que lá na frente ela vá valer R$ 50. E você está lá dentro. Eu sou investidor da M. Dias Branco, né? Aí de vez em quando ele está ali, passando pela Itaitinga, eu olho, olha minha empresa aí. Mas é porque você começa essa lógica, olha, eu estou participando aqui, mas não seja nada lá dentro. Você é meio que um dono ali. Mas eu me sinto, porque você conhece, você começa a estudar a empresa, né? E não é uma coisa do outro mundo, você pensa, do outro mundo, não. Eu acho que muitas vezes a falta de conhecimento que a gente se coloca num mundo totalmente estranho, mas não é. E o mercado de finanças, ele não foi feito para o mega investidor, o mercado de finanças foi feito para o pequeno investidor. A Bolsa de Valores, ela foi feita para o pequeno investidor. E a lógica da Bolsa de Valores, que inclusive, só uma informação, ela nasceu justamente no governo de Maurício de Nassau. Se você sabe, Maurício de Nassau foi o responsável ali pela Sínodo de Dort. Ele era um protestante, né, calvinista. E a Bolsa de Valores de Amsterdã foi a primeira Bolsa de Valores do mundo. Qual a lógica dela? Seguinte, existiam os grandes investidores, as grandes nações, né? Elas investiam entre elas. Existiam os grandes banqueiros já também naquele tempo, tão variados, mas tinham já. E eles investiam. Só que o Maurício de Nassau e, enfim, os seus, né, conservos ali, pensaram, olha, existem pessoas que têm um pouquinho de dinheiro e que querem investir nas companhias das Índias orientais e ocidentais. E ele pensou, por que a gente não pode pegar o dinheiro dele para investir e ele participa também desse negócio? E aí ficou a Bolsa de Valores da forma como nós entendemos hoje. E aí o pequeno comerciante, né, o carinha que vendia ali qualquer coisinha, aí sobrava um dinheirinho, ele ia lá e disse, quero investir com a Companhia das Ilhas Orientais, e aí você investia e participava dos lucros, né? Então, isso é uma lógica que eu acho muito legal. E isso existe até hoje e é fruto desse pensamento protestante. Então, a Bolsa de Valores é fruto de um pensamento protestante. Totalmente, totalmente. Por isso que eu até estranho que as pessoas acham. O problema hoje da Bolsa de Valores, qual é? Eu entendo que é o que fizeram, meio que uma espécie de um cassino com a Bolsa de Valores, que é, em tal dia eu compro, em tal dia eu vendo. Parece um negócio meio cabalístico, um negócio meio estranho. Eu não vejo assim, eu invisto em empresas, eu não invisto em dias, em momentos, eu invisto em empresas. Então, essas empresas, eu cuido delas. Como eu disse, eu passo em dias brancos, lá, olha minha empresa. Eu passo em qualquer outro negócio e vejo lá, um dia desses eu sou investidor também, um pequeno investidor, claro, da VEG. Você conhece a VEG, mas a VEG ela trabalha com várias outras coisas, e dentre elas pás eólicas, motores eólicos, né? Estava passando um dia desse lá por Aracati, aí eu vendo lá, olhei, aí tava aquelas hélices lá e o motor da VEG. Olha aí, minha empresa. Minha empresa. Mas essa é a lógica, né? Você começa a se sentir parte daquilo, começa e, tipo, eu não tenho nenhuma condição de ser empresário hoje em dia grande. Eu tenho pequenos negócios, assim, pessoalmente, consultoria, minha esposa, a gente tem algumas outras coisas que complementam a minha renda aqui na igreja. Mas coisa muito pequena, né? Muito pequena. Mas, quando eu invisto nessas outras empresas,
aí eu passo a fazer parte de algo que eu nunca teria oportunidade. Né? E se fosse, eu teria que ser uma coisa muito grande para entrar lá como sócio. Não, mas agora eu estou como um acionista minoritário e estou ali dentro, junto com milhões de outros, mas a gente está sendo beneficiado com isso. Agora, tem que fazer isso de forma inteligente, tem que ter um estudo para isso. Mas é importante que o pastor, né, tenha essa visão. Porque a gente entra no último ponto para a gente fechar aqui, que é essa pergunta ficou muito longa, mas é o último passo, que quando você multiplica o seu dinheiro através da Bolsa de Valores, através não só da Bolsa de Valores, mas de qualquer outro investimento que seja confiável, você também vai multiplicar as suas doações. Você começa a entender a lógica do dinheiro e você vai percebendo que, para que o dinheiro não te domine espiritualmente falando, é interessante que você veja o benefício disso. A gente já falou isso lá no passado. Então, tem um caso que muita gente fala, né, que é justamente do Colgate. Você deve ter escutado a história do William Colgate. É uma história verdadeira, né, que aquela empresa Colgate, né, que tem lá de dente. O seu dono era ele era um crente batista. Ele não foi pastor, mas ele era um diácono da sua igreja. E ele, desde o início, ele foi, né, morar justamente nos Estados Unidos, com dificuldade e tudo, mas ele orava a Deus, pedindo uma oportunidade, e sempre ele colocou no seu coração a ideia de ser um ofertante fiel, né, um dizimista, como ele falava. Então, ele foi sim um dizimista, mas não a ideia do dizimista normal. Ele chegou a um ponto na sua empresa, que a empresa ficou tão grande, que ele chegou a dar 50% dos lucros da empresa, não era dele, os 50% dos lucros da empresa para a obra missionária. Então, ele é um dos exemplos, tá? Infelizmente, a gente não tem tantos, mas os que a gente tem nos motivam, né? E isso é não ficar falando. Claro que a gente descobriu isso de outras formas, depois que ele morre e tudo, que a gente vai descobrir informações. Mas a ideia de você ter investidores cristãos é necessária. Né? Lá nos Estados Unidos, existem ideias muito interessantes, existem pessoas que se juntam e fazem um fundo de missões para construir congregações e entra na Bolsa de Valores. E aí diz, mas outra pessoa quer ajudar? A gente tem tipo projeto Portas Abertas, né? Então, o projeto Portas Abertas, ao invés de ser aquela ideia de você dar um pouquinho ali e tal, e talvez, não acredito que Portas Abertas é até grande, mas imagina se uma agência missionária ou um fundo missionário estivesse na Bolsa de Valores e você aportasse ali R$10. E aí você não vai querer dividendos, você dá ali como se fosse uma espécie de doação. Só que aquilo ali ele vai se multiplicar, por causa da lógica da Bolsa de Valores, e o rendimento ele vai ser usado para construir congregações, para construir trabalhos missionários. Que ideia fantástica. Talvez um dia a gente tenha condições de fazer isso, né? Mas para você perceber que existem tantas ideias e alternativas para quem sabe lidar bem com o dinheiro, tem dinheiro, digamos assim, sobrando um pouco mais e que você pode fazer na lógica do John Wesley, né? Aquela lógica de ganhar tudo que puder, ou seja, a ideia de você trabalhar certo, de você agregar valor ao seu serviço, você investir em longo prazo, mas poupar, ou seja, a ideia de você organizar os seus custos, evitar desperdício, a ideia de você economizar o máximo que puder, e a ideia de doar, que é a ideia de você pensar no bem da comunidade, das pessoas que estão próximas de você, para que o dinheiro também não te domine, porque se o dinheiro te dominar, você vai ser escravo do dinheiro e isso vai acabar com a sua vida. E a ideia de você ser uma pessoa alegre, porque você vai doar com alegria, né? Existe lá, Paulo fala, em 2 Coríntios, né? Que a ideia de que, pois Deus dá, Deus ama quem dá com alegria. E essa frase é fantástica, né? Deus ama quem dá com alegria. Isso nos torna até mais alegres, porque Deus está nos amando e a gente fica nesse ciclo, né? Que é maravilhoso. Então, a ideia é essa. Eu creio que o pastor tem que ter essa visão. Se ele não tem hoje, é importante que ele estude. Hoje tem muito conteúdo de graça, muito conteúdo bom, de graça, cursos gratuitos, né? E a gente tenta difundir isso
né, de várias formas. Aqui na igreja tem feito isso, mas várias das pessoas, existem sites na internet, existem canais do YouTube de cristãos tentando fazer isso. Não são tão famosos, claro, mas eles têm a lógica certa, né? Isso é muito bom. Você trouxe algo bem interessante aqui, que culmina na nossa próxima pergunta. Pastor, a gente já está caminhando para o final, tá bom? Temos mais essa pergunta e uma próxima. Pegando essa sua sugestão de que o pastor ele deve se inteirar das coisas que estão acontecendo no mundo financeiro, bolsa de valores, investimentos e tal, olhando para a internet, o senhor já respondeu, mas vamos deixar mais claro. E a gente vê uma gama de cursos, de pessoas oferecendo cursos para aprender, para ensinar como utilizar o seu dinheiro melhor, para colocar na bolsa de valores, esse tal de trade, mercado de ações e tal. É um campo, é uma seara interessante de ser arada, de ser caminhada por pastores, missionários e até mesmo por igrejas. E o que o senhor disse aí foi muito interessante. Imagina as igrejas, uma igreja tendo uma visão de investir na Bolsa de Valores. Investe tantos por cento da arrecadação mensal da igreja. Aqui, esse dinheiro vai aumentar, vai multiplicar muito futuramente. E eles mandam um missionário para o campo, obviamente, para fundar uma nova igreja. Não tem dinheiro, não tem fundos. De onde é que a gente vai tirar dinheiro para construir ou para comprar coisas? Tira desse fundo que está lá multiplicando. Então, o senhor deixou uma informação muito bacana, né, respondendo já essa pergunta. É uma seara boa de se olhar, de se considerar a possibilidade de começar a investir, a fazer esse tipo de negócio? Perfeito. Eu considero totalmente útil. Eu acredito que nós devemos investir, conhecer. Claro, o primeiro ponto é não fazer nada que você não conheça, né? Então, o estudo vai nos dar confiança. Tá? Então, quanto mais confiança você tem, quanto mais entendimento você tem para não entrar em cascadas, que quando você fala, tem uma informação que a gente precisa deixar muito claro, você fala de mercado de ações ou qualquer outro investimento, investimento você nunca sabe qual vai ser o futuro, né? Você não sabe o dia de amanhã. Pode ser que amanhã as coisas sejam maravilhosas, ou pode ser que apareça uma nova crise. Mas o ponto é que se você trabalhar bem a sua perspectiva, a sua vida, você vai conseguir ter um conhecimento bom para que você consiga construir ideias novas e principalmente ideias que possam avançar no reino de Deus. Aqui um exemplo simples. Aqui na igreja, como falei, é uma igreja pequena, uma igreja simples, mas nós queríamos ajudar mais em missões. A gente já estava lotado com o sistema a gente tem nossas entradas, não é um número de entradas grande, é um pequeno, limitado, mas o que a gente fez? A gente criou, então, reserva de emergência para a igreja, para as dificuldades, mas, além disso, a gente fez uma reserva de investimentos e manutenção, porque a nossa igreja também é antiga e a gente precisa fazer algumas melhorias, só que a parte de missões estava muito limitada, a gente só tem 6 missionários e a gente queria fazer algo diferente. A gente não consegue botar um missionário fixo. O que é que vamos fazer? A gente pegou e criou um fundo, a gente abriu, né, dentro da nossa conta bancária, a gente abriu o fundo, pegou lá o valor e colocou num local à parte. E a gente incentivou que os irmãos começassem a ofertar nesse fundo. Então, alguns irmãos, de maneira voluntária, colocam neste fundo. E como é que esse fundo é usado? Imagina que existe um missionário, ele depende da sua moto, do seu carro, para alguma coisa. E essa moto é roubada, ou essa moto quebra e precisa de uma ajuda logo. Então, a gente fez algumas regras para esse fundo, que seja um fundo de ajuda imediata. O missionário está precisando de uma coisa agora, ele está passando uma necessidade agora, um problema, enfim, qualquer um desses, saúde e tal. E a gente, então, em diretoria, rapidamente, no WhatsApp mesmo, a gente libera um recurso com esse fundo.
Então, a gente não consegue colocar missionários fixos a mais, mas a gente consegue ser um suporte no momento da emergência. Então, foi uma ideia simples, mas porque a gente pensou diferente, pensou fora da caixa. E, claro que outras igrejas talvez façam isso também, mas dentro da nossa realidade, a gente não pode ficar, a gente está sem dinheiro. Não, a gente pode ter estratégias. Se a gente saber acumular diferente, saber colocar, né, da forma certa os recursos, a gente vai sempre ter condições de ajudar alguém. E Deus tem sustentado. Esse fundo, ele vai completar, ele tem um pouco mais de 2 anos. E ele já ajudou muitos missionários que estão em situação de emergência, algo assim, e a gente consegue chegar junto. Né? Isso ajuda, porque talvez não é a ajuda que a gente queria, de ser uma ajuda mensal, mas a gente é uma ajuda pontual e que acaba abençoando o reino de Deus. Então, eu creio que estratégias como essa, então imagina se várias igrejas se unissem com esse propósito, ou vários irmãos, de maneira individual, se unissem nesse propósito de ajudar missionários, ou de ser um fundo que você coloca lá o seu dinheiro e com o rendimento desse fundo, que vai ser para sempre, né? Porque está lá rendendo. Então, com o rendimento dele, você sustenta missionários que vão para campos transculturais. Né? Imagina isso. Ou então, vamos investir em dólar, e aí o dólar é mais forte, né? Então você consegue evitar aquele problema. Não sei se você já se deparou com isso, né? Mas você pega aqui um valor, aí manda para o país africano, só que aí ele tem que ser convertido em dólar. Aí quando converte em dólar, tem que converter também para a moeda deles. Aí quando chega, é quase nada. Quase nada. E aí imagina, não, vamos fazer o seguinte, vamos levar para os Estados Unidos, vamos deixar esse dinheiro rendendo lá, e com isso, o que sai, né, dali, ele sai direto para o missionário africano com muito menos perda. Então, a gente pode pensar nisso. Né? Então, eu creio que a gente tem um universo, né, de informações, a gente tem a trilhar, né, muitas questões interessantes para o reino de Deus. Creio que a gente é o conhecimento, é o tempo. Eu creio que o nosso país está agora despertando para isso, e eu creio que os missionários e os pastores também estão se atentando para isso. Eu tenho observado já alguns pastores pensando, refletindo, né, sobre essas questões, não apenas para acumular riqueza, mas pensando já na ideia missionária, sabe? Eu acho que isso é algo bem legal. Massa, que massa. Para terminarmos, pastor Bruno, quais seriam as suas sugestões, conselhos, considerações para as igrejas, falando um pouco mais agora para a igreja como um todo, né, como o corpo de Cristo? Quais as suas sugestões para que as igrejas possam investir mais em missões, possam cuidar mais dos seus pastores, possam aumentar o quadro de missionários da sua igreja? Eu sei que esse é o desejo da maioria das igrejas, aumentar o quadro de missionários, ajudar mais em missões. Mas por causa das condições financeiras, por causa das crises, isso dificulta. Então, quais seriam as suas sugestões, as suas considerações, os seus conselhos para essas igrejas, para esses pastores que querem continuar e querem aumentar a sua contribuição para missões, cuidar bem da sua igreja, dos seus pastores e ajudar no avanço do reino? Perfeito. Eu creio que, nesse sentido, os irmãos das igrejas, os crentes em geral, têm que perceber que o dinheiro não deve ser um assunto tabu, não é um assunto que não deve ser tratado na igreja. Pelo contrário, devemos tratar na igreja da forma certa, de uma forma coerente, não daquela forma querendo enriquecer por enriquecer, não achando que a riqueza por si só é o sinal da bênção de Deus. Não é dessa perspectiva errada, mas sim uma perspectiva na qual eu penso em transformar minha realidade financeira, ou seja, eu não vou ser um escravo das dívidas, eu não vou ser escravo desse sistema perverso que você, se ficar na roda dos ratos, provavelmente vai acabar com a sua vida. Então, você primeiro tem que mudar a sua realidade. Mudando a sua realidade, você começa a investir, começa a ajudar outros. E você começa não somente a ajudar
aquela pessoa financeiramente, mas também sendo um exemplo para ela, Sim. ou sendo até um diácono, que vai lá e ajuda, no sentido mais amplo da palavra, alguém que vai chegar e vai ser um tutor nessa área, vai fazer com que aquela pessoa, ela diminua os problemas do casamento, aquela pessoa, ela consiga dar uma condição melhor de vida para os seus filhos, consiga, né, dar uma noção do dinheiro para a sua casa, para a sua vida. Então, eu creio que fazendo esta primeira parte, você começa a sobejar, começa a ideia de você poupar, então você poupa, sobra um dinheiro, e agora você começa a abençoar a comunidade. Você se coloca agora, não como aquela pessoa que queria dinheiro só para se sustentar, mas você se coloca como uma pessoa que você se coloca como agente de Deus nesse mundo, como alguém que não somente com as orações, claro, que são essenciais, não somente com a sua presença nos cultos e na vida da igreja, mas além disso, de uma forma mais prática, Deus deixou essa questão toda financeira, econômica, né? Não somente do dinheiro de papel em si, mas questão econômica. Quando você começa a lidar de uma maneira bíblica e correta com isso, você começa a ser um abençoador. Você começa, então, a extrapolar, né, a visão apenas da sua casa, apenas da sua vida em si, mas você começa a pensar de uma maneira plural, uma maneira abençoadora, uma maneira transformadora da comunidade, enfim. Então, você vai conquistar uma alegria que as dívidas, que o consumismo não consegue te trazer. Então, eu creio que essa visão bíblica sobre as finanças, ele tem a tendência, né? Ela tem a tendência de transformar quem você é, de transformar a sua perspectiva, e você começa a ser um agente missionário. Talvez você não consiga ser esse missionário que vai, você não consiga ser este que está lá no campo, mas você começa a ser aquele que está lá ajudando, né, com a parte financeira, que é uma parte essencial. Não adianta dizer que não é, a gente evita, claro que, falar tanto deste assunto para evitar, né, pensamentos errados, tudo como a gente mencionou aqui, mas é essencial. Sem dinheiro, você não consegue fazer a obra missionária ser tão atuante como é necessário, né? Então, o dinheiro, ele sendo bem gerido, sendo bem gasto, o dinheiro sendo usado de maneira estratégica e de maneira missionária, ele realmente vai fazer com que o reino de Deus ele avance no mundo. Creio que desde o século I tem sido assim. Desde o momento onde a igreja começou a existir, os apóstolos falavam sobre dinheiro, Paulo fala sobre dinheiro, exatamente para que os cristãos aprendam a lidar com o dinheiro, para que o reino seja engrandecido, que a glória de Deus seja conhecida em toda a terra. Basicamente é isso, um resumão do que a gente falou aqui, mas é isso, né? Eu creio que resume o que a gente conversou durante esse encontro aqui. Amém. Para mim, particularmente, foi muito esclarecedor, abriu muito a minha mente quanto a esse assunto, porque em algumas coisas eu realmente era ignorante e agora sou menos. Preciso buscar um pouco mais conhecer. Pode ajudar. Mas me abençoou bastante e eu acredito que vai abençoar muito quem está nos assistindo. E eu deixo aqui o meu muito obrigado, pastor Bruno, por nos abençoar com o seu conhecimento, com a sua experiência quanto a esse assunto. E o meu desejo é que Deus continue lhe abençoando, continue lhe preservando, continue lhe dando tudo aquilo que você precisa dentro da vontade dele. E o meu desejo é que o reino avance sem obstáculos nenhum quando se for falar de dinheiro. É como você disse muito bem, a obra missionária ela precisa de ajuda financeira. E Deus ele faz com que a obra financeira ande através do dinheiro. É ele quem faz todas as coisas. Me lembro de uma frase de um pastor, amigo nosso, o pastor Tiago Albuquerque, falando com ele sobre sustento, sobre levantamento de sustento e tal. Ele diz, não se preocupe, a obra missionária vai continuar andando, porque os recursos são de Deus. O dinheiro é de Deus, não são das pessoas. As pessoas acham que o dinheiro são delas,
mas o dinheiro, na verdade, é de Deus e é Ele quem vai fazer as coisas andarem através disso. Então, isso para nós nos traz uma segurança, isso para nós nos traz um alento de que a obra missionária ela não vai terminar, ela vai continuar, que é uma obra de Deus. Mas só que Deus utiliza assuntos como esses para abrir a nossa mente, para entendermos que Deus nos usa como agentes, né, para fazer com que a obra missionária continue através da nossa contribuição. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por Deus nos dar a oportunidade de participarmos da obra dele através do nosso dinheiro, através do nosso dinheiro. Isso é fabuloso, né? Nem todos têm esse privilégio. Então, pastor Bruno, muito obrigado. Obrigado por nos abençoar, obrigado por disponibilizar o seu tempo para nós e que Deus abençoe o senhor. Eu que tenho que agradecer, para mim é muito legal falar deste assunto e saber que pessoas, de alguma forma, vão ser tocadas com este assunto. Eu espero, sim, né, que Deus utilize alguma coisa que foi falada aqui para edificar a vida de alguém. O pastor Leandro já deu seu testemunho. Espero que seja nesse sentido, de que a gente possa entender a lógica divina sobre o dinheiro. Não a nossa lógica sobre o dinheiro, mas a lógica divina. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo privilégio. Estou sempre à disposição dos irmãos. Obrigado. Um grande abraço, pastor.